Oi, bem-vindo ao Adorescente, hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E começa mais uma semana pela graça de Deus, aqui estamos juntos, ouvindo, aprendendo e praticando os bons conselhos do nosso grande Deus, o nosso Pai. E nessa semana eu convido você então a acompanhar os capítulos, olha aí, na sua Bíblia, Neemias do 2 ao 4, tá joia? E também no livro Ungidos ou Profetas e Reis, o capítulo 53. Muito bem, vamos lá então aprender um pouquinho nessa semana a respeito do que diz Neemias para o rei. Lembra lá, né? Semana passada a gente falou sobre a oração de Neemias, pediu inclusive que Deus ajudasse quando ele fosse falar com o rei, tivesse essa oportunidade. E, gente, essa oportunidade chegou! Há um tempo para tudo debaixo do céu, não é? E, de fato, se você está orando, pedindo a Deus uma oportunidade, espera no Senhor, viu? Não seja precipitado, precipitada, aguarde o momento certo, vai perguntando para Deus, porque tem coisas que Ele mostra, olha, naquele segundo, naquele momento, essa é a chance e você deve fazê-lo. Então tem que estar conectado com Deus para saber a hora certa de agir, de falar, de ficar em silêncio. Veja que Neemias, de repente, então chega no rei para fazer o serviço dele, do dia a dia. Ele era um copeiro e era uma pessoa de confiança. Nós estudamos a semana passada que ele era, inclusive, amigo do rei, conselheiro, dava algumas dicas e tal, conversava com o rei confiava no copeiro, que inclusive experimentava os alimentos antes de o rei ser servido. E naquela época tinha o costume de o copeiro entregar a taça para o rei, mostrava que não estava envenenada, a comida era um símbolo ali, formal, feito na época. Eu dei uma olhadinha a respeito do copeiro, na época do reinado persa, e essa é uma indicação do que acontecia, quer dizer, era alguém realmente de autoridade e confiança da parte do rei. E aí um dia ele chega, lembra que a gente estudou a semana passada que ele não ficava mostrando que estava triste, ou angustiado diante do rei, isso ele levava para Deus. Mas em casa ele conversava com Deus, derramava suas lágrimas, aflito com a situação de Jerusalém. Como é que estava a situação da cidade onde o nome de Deus era para ser exaltado? Estava derribada, ouvi a notícia dos parentes dele que o negócio estava feio por lá. E aí ele aparece diante do rei. Um dia ele aparece com o rosto triste. Depois de 4 meses orando, pedindo para Deus a oportunidade. Ele não queria estar triste, mas sabe quando chega assim no auge que você não consegue, Não consegue mais guardar, e aí ele chegou diante do rei entristecido. Estava mesmo abatido naquele dia. E ali, diante do rei, o rei observou, olhou para Neemias e já perguntou: você não me parece doente, essa tristeza é alguma angústia que você está sentindo? O que está acontecendo, Neemias? Diz a Bíblia que nessa hora ele ficou com medo, tremeu, porque se ficasse triste, não podia ficar triste na presença do rei, era uma regra daquela época. Quem dera, Nossa casa a gente instituísse isso. Ninguém vai ficar com cara carrancuda dentro de casa. Nem na igreja, nem no trabalho, nem na faculdade, na escola, onde você estiver. Bom, enfim, Mas aquele dia ele não estava carrancudo, mas estava triste, viu, gente? O rei fez essa pergunta, ele ficou com medo, porque o rei poderia mandar matá-lo. Se era a regra, tinha que ser cumprida. Era passível até de pena de morte isso. Já pensou? Para você ver, a seriedade de que com que as leis eram estabelecidas e deviam ser cumpridas no passado. Bom, ele triste, ele ficou com medo e o rei deu abertura para ele falar. E aí ele falou: como eu não estaria triste se a cidade onde está o sepulcro dos meus pais está totalmente devastada. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eis a oportunidade que Neemias deveria aproveitar, que Deus deu para ele.
Viu como é importante estar ligado com Deus? E também a palavra certa na hora que Ele dá uma oportunidade, porque a palavra errada na hora que Deus abre uma oportunidade pode fechar portas, né? E não abri-las. E Deus colocou na boca, então, de Neemias, que estava orando, 4 meses pedindo para Deus ajuda, porque ele se interessou no caso do povo que estava precisando de auxílio. Deus pôs a palavra certa. E aí vem 3 coisas que ele pede para o rei. Primeiro, ele fala do objetivo da viagem, né? Que era reconstruir a cidade onde os antepassados estavam sepultados. Segundo, ele já tinha preparado na mente, isso é muito importante, o preparo quando você vai fazer o pedido, um pedido a alguém. Pense nas perguntas que a pessoa vai fazer. Analise, viu? Isso é importante, o preparo dos filhos de Deus. Os filhos do rei são preparados, né? O rei celeste. E Deus dá orientações práticas para a gente. Veja que ele já imaginou que o rei perguntaria quanto tempo levaria essa viagem, e o rei mesmo perguntou e ele respondeu, vai ser tanto tempo, rei. Ele já tinha feito mais ou menos, né, o cálculo de quanto levaria. Quer dizer, foi meses de oração e preparo, análise. Também ele pediu uma autorização legal para o rei dar cartas para ele. Pediu também recursos. Olha só. E Deus deu a permissão, autoridade e auxílio financeiro para Neemias. Que coisa boa, né? Num momento, viu, gente? Nós hoje vamos pedir para Deus que nos ajude a nos tornar cada vez mais atentos à sua voz, às oportunidades, a busca dele e ao preparo também. Veja que ele conseguiu ali numa tacada só, num momento só, permissão para sair, né? Um tempo do trabalho, se retirar um tempo. Ele pediu autoridade para que ele pudesse executar o que precisava e ele pediu ajuda financeira. Em todos os aspectos, Neemias estava preparado para pedir e o rei deu tudo que ele pediu exatamente. As cartas, né, distribuídas para os governadores, para os líderes da região onde ele ia. Então, que Deus nos dê a capacidade, né, a entrega para Ele de todas as coisas que vamos fazer hoje em toda a nossa vida, para que possa realmente fluir de forma organizada, né, de forma coordenada. Deus é de ordem e decência, de inteligência para os seus filhos. E Ele quer dar isso para a gente. Junto com o preparo, existe a oração. Não há preparo para o trabalho, não há preparo para projeto, não há preparo até para fazer a comida do dia que não deva estar envolvido com oração, né? Pedindo para Deus, e aí, Senhor, eu vou fazer isso, é isso, o que o Senhor acha que eu devo fazer hoje? Dessa forma, os estudos, eu queria fazer essa organização assim, 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 e Deus vai nos ajudar, Ele nos ajuda, Ele é pronto para isso, gente. Olha que linda essa história, que vamos acompanhar durante a semana muito mais detalhes, e como Deus guiou Neemias e guia a gente hoje, tá? Vamos orar? Bondoso Deus e bendito Pai, obrigado porque o Senhor orientou Neemias no passado, quando ele te buscou, e orienta a gente no presente. Por isso estamos te buscando, invocando o Senhor neste dia, para que os seus projetos se cumpram nos detalhes da nossa vida. Agradecidos te somos por atender essa nossa oração, porque o Senhor se agrada disso. E agradecemos a tua guia na nossa vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Fica por aqui o Adolescente de hoje, lembrando de dar o seu joinha no áudio e compartilhar para outros o amor do nosso Deus. Não se esqueça que juntos somos, adoradores determinados para o bem. Que assim seja. Até a próxima. Tchau, tchau.